Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para a gente dar continuidade à matéria de ITC, nós vamos até fazer o seguinte, viu? Eu quero fazer da mesma maneira que a gente estava fazendo. Eu vou mandar uma aula e na outra aula agora eu vou esperar o TCC de vocês para eu ir corrigindo aos poucos, tá? Então, essa aula, por exemplo, essa sexta-feira vai ser essa aula. Na outra sexta eu não vou mandar aula nenhuma. Eu vou aguardar que vocês me mandem o TCC de vocês, tá bom? E assim a gente vai fazer, ok? Então, resumo e resenha. O que que é a diferença? O que que é em resumo e resenha? Então, resumo, segundo Marconi e Lacatus, é a apresentação concisa e frequentemente seletiva do texto, destacando seus elementos de maior interesse e importância, isto é, as ideias principais da obra. Então, isso vocês sabem bem, quando o professor pede para vocês, pessoal, tem que fazer um resumo desse livro aí. O que é esse resumo? É copiar e colar lá, copiar tudo que o autor está falando? Não, né? É pegar as ideias principais do texto e trazer para o seu escrito, né? Isso é resumir, não é isso? Porque se fosse para copiar tudo, não seria um resumo. Definindo resumo, segundo o dicionário Howes, é o ato ou efeito de resumir-se, né? Sumário, é uma síntese, uma sinopse, é uma exposição sintetizada de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, das características básicas de alguma coisa, com a finalidade de transmitir a ideia geral sobre o seu sentido, só que de uma maneira sucinta, né? Então, transmitir de uma maneira sucinta, ou seja, de uma maneira breve, né? Isso é resumo, ok? Quais os objetivos de um resumo, né? Então, sumário narrativo é uma condensação de conteúdos. Um sumário narrativo. Fazer um sumário narrativo apresenta brevemente as partes mais significativas do texto. Condensar o conteúdo. Expõe ao mesmo tempo as finalidades, metodologias, os resultados e as conclusões obtidas no trabalho. Isso é condensar um conteúdo, ou seja, juntar um conteúdo, minimizar, reduzir, além de fazer uma análise interpretativa, ou seja, você vai criticar ideias inerentes ao texto, né? Então, observação, quando um resumo for interpretativo, ele será chamado de resenha. Aí tem que ter um cuidado nisso aqui. A gente vai falar sobre a resenha a partir do momento que eu estou interpretando, ou seja, a partir do momento que eu estou criticando, eu já não estou fazendo mais somente um resumo, mas estou fazendo uma resenha. Esse é o X da questão e a diferença entre resumo e resenha. Resumo, muito raramente você critica algo. A resenha, sempre você vai ter que criticar, expor a sua opinião perante aquele tema, aquele assunto. Então, qual o objetivo do resumo? Evitar a necessidade de consulta ao original. Esse é o objetivo-chave, né? De modo a ser possível determinar se o assunto tratado pelo objeto resumido é ou não relevante ao leitor. Então, por exemplo, os artigos científicos eles têm um resumo, certo? Quando eu olho um resumo de um artigo científico, antes de ler esse artigo na íntegra, eu olho o resumo. A partir do momento que o resumo me interessou, eu posso ou não abrir aquele artigo, concorda? Então, esse é o objetivo de um resumo. Evitar a necessidade da consulta também ao original, ou que eu abra o artigo na íntegra e leia ele todo. Então, eu vou lá no resumo, vejo do que se trata. Vamos pegar um exemplo aqui de um artigo qualquer que seja. Artigo sobre Covid. Já que estamos falando de Covid, principais artigos científicos publicados. Vou botar nesse aqui, ó. Meu computador tá aí. Vamos pegar um artigo aqui sobre o Covid. Vou pegar qualquer um, não tem nenhum em inglês, em português. Aqui é só uma informação, né, que ele traz, né? Tá, depois eu vou pegar um artigo melhor e coloco ali para vocês, tá? Bom, quando nós
Pegamos, então, Depois eu pego um artigo aqui para vocês. Quando nós pegamos um artigozinho, é porque senão vocês vão me acompanhar aqui procurando. Esse artigo, a primeira parte que eu leio é o resumo, tá? Então, para saber se ele vai ser interessante para mim ou não. Então, esse é o objetivo principal. Quais os tipos de resumo? Então, nós temos resumos indicativos, ou também chamados de descritivos, informativos, ou também chamados de analíticos, e críticos, que é o que a gente vai chamar de resenha. Então, existem 3 tipos. O primeiro, que é o indicativo ou descritivo, faz referência às partes mais importantes que compõem o texto. Então, vamos sublinhar aqui, ó, partes mais importantes que compõem o texto. É o que mais vocês fazem na vida, né? Que a gente sempre fez, né, na escola e agora e na faculdade, num curso técnico, é o que mais a gente faz. Então, as partes mais importantes eu vou lá, sublinho e vou escrever aquilo. Utiliza frases curtas, uma para cada parte importante do original. Não mostra dados qualitativos ou quantitativos, sendo necessário consultar o texto original para se obter informações pormenorizadas. Ou seja, é um resumo mesmo, é um resumão, sabe aquela coisa bem breve que você não vai falar. Foram indicados, foram encontrados no artigo tantos por cento de taranã. Ou seja, eu não estou mostrando nenhum dado de quantidade. Eu só estou citando que o artigo encontrou taranã. Tá? Então, eu não estou mostrando quantidade ali. Então, partes mais importantes que compõem o texto e não mostro dados. Aí, para isso, eu preciso ir lá no original para ver esses dados. Segundo tipo de resumo, informativo ou também chamado de analítico. Contém todas as principais informações contidas no original. Então, ele tem que ser bem informativo, ou seja, tem que ser feita uma análise bem detalhada dele. Tem a finalidade de informar o conteúdo e as principais ideias do original, destacando objetivos do assunto, né, do artigo e o assunto que se trata, os métodos analisados e as técnicas, os resultados e as conclusões. Ou seja, nesse tipo de resumo, eu preciso destacar tudo isso aqui, ó. Objetivos, métodos, técnicas, resultados, assunto e conclusão. É bem diferente do que a gente acabou de listar, do indicativo ou descritivo, que são as partes mais importantes. Aqui eu preciso destacar todas as informações principais que estão no original. Então, de cada tópico, de cada assunto, eu preciso destacar o que está importante, certo? Bem diferente do crítico, que é a resenha. A resenha eu preciso julgar. Então, eu peguei um artigo ali sobre Covid, por exemplo, e eu falo assim, nossa, eu não gostei desse artigo. Ou, eu gostei muito desse artigo, ele trouxe muitas coisas, ele trouxe muitas informações. Então, eu vou apresentar isso ao meu leitor, né? Então, eu preciso fazer um julgamento sobre o original. Isso é ser crítico, né? É eu ler um artigo e ver que nem todo artigo é bom, que nem todo artigo está sendo útil, tá? Então, isso é resenha, para isso que serve uma resenha. Em caso de texto acadêmico, a crítica acontece da seguinte maneira. Criticar a forma em relação à metodologia. Eu acho que essa metodologia aqui não foi bem feita. Não teria que ser essa a ser realizada. Em relação ao conteúdo, tô vendo aqui esse conteúdo tá muito ruim, tá muito falho, tá muito fraquinho. Em relação às técnicas de apresentação das ideias, né, também, tá? Então, a maneira que ele apresentou essa ideia aqui sobre o coronavírus tá muito ruim, tá? Então, ou seja, eu preciso ser crítico, eu preciso criticar mesmo o trabalho do outro. Seja uma crítica construtiva ou seja ela uma crítica destrutiva. Tranquilo? Entendido até aqui? Chamamos resumo, portanto, a exposição abreviada de uma sucessão de acontecimentos, das características gerais de alguma coisa tendente a favorecer a sua visão global. Não se pode opinar sobre o texto. Nada de comentários do tipo gostei, é de agradável leitura, tá? Isso é o quê? Que a gente acabou de falar. Isto não é resumo, isto é uma resenha, certo? Então, um resumo precisa ser objetivo e breve.